Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Aleluia. Nós estamos cultuando ao único que é digno de ser cultuado em cada lar que se abriu para adorar, como uma congregação, congregados, alinhados como juntas e medulas, ligados no Espírito, amém? Eu quero falar nessa noite, compartilhar algo que tem mais que a ver com esse momento, falar sobre fé. Quero dissertar um pouquinho sobre a nossa vida cristã. Porque se eu te perguntar hoje, como é que você está hoje? Como é que você está depois dessas semanas intensas de angústias, desolação para muitos, terror para outros? Como que você está, igreja? O que de verdade você está enxergando em meio a esse cenário todo? Ou na verdade o que você está tentando enxergar? Que para alguns parece que você ainda está numa nuvem obscura, você não consegue entender nada. E por conta disso, a angústia se multiplica em seu coração. Como é que você está hoje? Eu quero dizer para você como Deus espera que estejamos. Quero compartilhar com você alguns textos na Bíblia. Podemos dissertar sobre isso hoje. Falar que o justo vive pela fé. Amém? Pela fé. Eu peço por favor que você abra primeiras cartas de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ver algumas exortações, versículo 6 em diante. Essa palavra foi enviada para a igreja. E a igreja precisa estar atenta sobre aquilo que Deus está falando no céu. Deus, ao longo dessa semana, vem intensificando em meu coração. Atenta para o que está sendo dito no céu. Atenta ao movimento lá no céu. Preste atenção no que está sendo falado, no que está sendo executado a partir do trono de Deus. Porque nós somos peregrinos nessa terra e nós precisamos nos lembrar de quem somos. Sempre nos lembrar. Porque de vez em quando a gente inventa de esquecer e a gente fala besteira, a gente se comporta de uma forma bastante característica, né? De uma forma fria, de uma forma a qual a gente acaba ignorando, né, o que está acontecendo na nossa vida com Deus. Porque Deus está falando para a igreja. Eu quero que você leia junto comigo. Está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus
de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Amém, queridos? Qual é o propósito do maligno ao nosso respeito? Que esse texto fala, o diabo anda ao nosso derredor. Qual é o propósito que ele tem de ficar andando ao meu derredor? Porque ao redor está o anjo do Senhor, que me guarda, que me livra. O diabo quer tirar de nós a nossa fé. Presta atenção no que Deus está falando. O diabo quer arrancar de você e de mim a nossa fé. A intenção dele é trabalhar para arrancar e tirar de nós o foco naquele que leva-nos além, transforma a nossa vida, revigora as nossas forças. E a Bíblia deixa claro que nós precisamos utilizar a fé para andar com Deus. O justo viverá pela fé. Amém? É pela fé que vive. Eu vou fazer boas obras. Deus fala, não, é fé que eu quero. Não é boas obras que eu quero. Eu quero a tua fé. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você descanse em mim. Eu quero que você se revele a este mundo como alguém que tem a mim. Então, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Tudo em nós se move por meio da fé. Então, se o diabo tira a nossa fé, por meio das suas artimanhas, por meio de toda a sua movimentação ao nosso derredor, ele vai também mexer em muitas áreas que constituem a nossa caminhada com Deus. Vai mexer na nossa vida de intimidade com Deus. Se o diabo consegue arrancar de nós o olhar e fazer-nos olhar em direção às mazelas dele, em direção aos enganos, às mentiras, certamente que eu vou ficar fraco na fé. E por ficar fraco na fé, algumas coisas ao meu redor vão começar a ruir. E o que na maioria das vezes acontece com pessoas que olham na direção contrária a que deveria estar olhando, é que elas começam a ruir. E por conta disso ela vai lançar a culpa em alguém. Alguém é culpado porque a vida dela não está dando certo, porque está ruindo tudo, porque não está acontecendo. Alguém tem a culpa disso. E Deus está deixando bem claro que o seu justo, o justo dele, eu e você, nós vamos viver pela fé. Amém? Não é pelo que eu vejo, não é pelo que está acontecendo ao meu redor, que favorece o meu coração, mas pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio, porque Deus falou que seria comigo, e Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Onde a minha mão não alcança, a mão dele alcança. Amém? Onde a tua mão não alcança, a mão de Deus vai alcançar. Então o primeiro aspecto que eu devo olhar nesse texto é entender que eu devo me humilhar debaixo da potente mão de Deus quando eu estou em aflição. Amém? A minha fé vai fazer eu transpor as barreiras que são impostas nas circunstâncias que se apresentam diante de mim. Ao contrário da fé, é o medo. O medo, ele é produzido em nós. E eu preciso atentar para aquilo que vem ao meu redor, tentar me trazer medo, terror. Eu creio que os primeiros dias foram complicados dessas situações que têm acontecido nas nações, né? As estruturas, os governos têm sido abalados, e nós nos sentimos como uma formiga no meio dessa história toda, né? Uma formiguinha que não tem como mexer em nada. E nós olhamos para os nossos governantes, a gente fica criticando: por que ele não fez isso? Por que o outro fez aquilo? O outro tomou uma decisão dessa, o outro deixou de tomar. E a gente fica criticando, condenando, quando na verdade nós precisamos olhar para aquele que é o governante sobre nós, que é Jesus. Jesus Cristo governa sobre nós. E quando eu olho na direção certa,
ser mais um obstáculo, mais um momento, mais um dia que Ele concede a nossa casa, a nossa família. Pastor, e quando vem a doença bate, nós vamos lá com a mão na vida do nosso querido, na nossa própria vida, a gente ora, a gente clama, a gente busca ajuda do alto, a gente coloca a nossa vida diante de Deus e fica em paz, porque Deus já agiu sobre a nossa vida. Fé, eu creio, Deus fez, eu orei, Deus ouviu, porque eu sou seu filho e o Senhor tem ouvido o clamor da vida dos seus filhos. E Deus está mexendo na incredulidade da igreja. Porque, queridos, as igrejas estão lotadas. Mesmo aquelas de pequeno tamanho, elas têm gente o suficiente para viver coisas sobrenaturais. Mas o que acontece com a igreja? Existem muitas pessoas dentro da igreja incrédulas. Existem pessoas dentro da igreja que criticam e condenam tudo o que está acontecendo. Está ali, mas não está. Estou fazendo apenas um volume. E Deus não está chamando a gente para fazer volume. Deus está nos chamando para sermos a força dessa terra. A unção que libera o poder do Espírito de Deus. Nós não fomos chamados para fazer volume nessa terra. Amém? Nós temos dito nos grupos, temos feito algumas lives, jogado videozinhos no status, né, do celular. Eu e a pastora, a gente tem feito alguns vídeos levando a palavra. Ela está chegando ao coração das pessoas. E é para isso que eu e você fui chamado. Para que do nosso interior fluam rios de águas vivas e chegue o coração do sedento. Amém? Então, Deus está mexendo nessa estrutura da igreja, porque, queridos, eu estou com 32 anos de convertido. De verdade. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Muitos que estão mais ou menos a esse tempo convertido, compartilha que, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Já vi tanta coisa no evangelho acontecer, já vi tanta coisa no mundo acontecer, foram já tantas doenças, foram tantas coisas acontecendo, mas nós estamos sendo chacoalhados. Desculpa. Deus está tirando você e eu da zona de conforto para ir para a zona do confronto. Ou nós vamos agora confrontar o que tem que confrontar, e muitas vezes essas estruturas a serem confrontadas estão dentro de nós. Amém? E elas precisam de alguma forma ser confrontadas, porque a gente ouve e não mexe na estrutura que tem que ser mexida. É como Jesus falou, que no final dos tempos haveriam comichões no ouvido das pessoas. Ouviriam e não fariam mudança na vida das pessoas. O Evangelho traz a mudança. O Evangelho de Cristo é a mudança a qual precisamos para viver de uma forma sobrenatural. O Evangelho, ela traz o confronto. O Evangelho traz a direção que nós devemos seguir. O Evangelho traz o alinhamento em tempos onde nós nos perdemos dentro da igreja. É dentro da igreja que tem gente perdido. É dentro da igreja que tem gente condenando tudo que é de Deus. É gente dentro da igreja que tem confrontado o posto dentro, na cara de pastores e autoridades, e está achando que Deus está falando: isso aí, filho, bom está, servo meu. Deus está dizendo o contrário. É isso aí, nada. A minha igreja precisa de uma reviravolta. O contrário também é verdade. Há muita bajulação também ao redor de muita gente. Os bajuladores estão por aí, dizendo: você é maravilhosa, você é linda, ai meu Deus, que pregação sensacional, meu Deus, nunca vi ninguém pregar assim. Os bajuladores estão ao redor. No livro de Provérbios diz que nós seremos provados pelos louvores que recebemos. Então presta atenção. Há um confronto de Deus à igreja. Deus está batendo na religiosidade. Deus está confrontando a religiosidade que ainda está no nosso coração, queridos. Há muita religiosidade em nosso coração. Deus está confrontando a nossa vida. Deus está nos reposicionando, redirecionando, trazendo de volta o primeiro amor ao nosso coração.
fé, pondo à prova a nossa fé. A Bíblia fala em João 1,17: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Deus Pai revelado em Jesus, o seu Filho. Então nós precisamos ir conhecendo esse Deus que é nosso Pai. E como um pai que ama, queridos, Ele está muito atento aos seus filhos. Ele educa os seus filhos. Um pai que ama educa o seu filho, dá atenção ao seu filho. Sabe que se ele continuar com aquelas mazelas, ele vai cair num buraco, ele vai se perder, ele vai ficar desorientado, não vai cumprir o seu destino. Deus é um pai amoroso. Aí você diz: puxa vida, mas tem tanta coisa acontecendo. Que amor é esse? Eu preciso entender que em primeiro lugar eu estou no lucro. Se eu viver ou se morrer, estou bem. Eu tenho uma vida eterna com Ele. A questão é como viver. Se eu vou viver de qualquer jeito, e Deus vai dizer: ah, tá bom, filho, vai lá. Ah, não tem problema não, põe dentro da cara de todo mundo lá, das autoridades, fica tudo certo, o papai gosta disso, filho valente. O mundo prega isso, mas a Bíblia, quando você vai ler, é a contramão do que o mundo está pregando no comportamento das pessoas, na conduta, na moral, na responsabilidade social, na responsabilidade como pessoa que tem uma identidade, como pessoa que tem uma responsabilidade. Quando você volta para sua casa depois de um dia de trabalho, você tem uma responsabilidade, você tem uma família. Você tem que dar atenção para ela, porque você deu o dia inteiro atenção para o trabalho, para as pessoas, para cliente, para uma série de pessoas ao seu redor. Mas em casa tem alguém te esperando, aquelas primeiras pessoas da sua vida, aquelas que estão ali dando estrutura para a tua casa. Então há uma graça de Deus sobre a nossa vida e uma necessidade de se mover pela fé. Por quê? Porque a graça veio e ela se manifestou. E agora pela fé eu vou andar. Eu não vou usar a graça para fazer o que não deve. Dizer: Deus me perdoa, Ele é Pai. Ah, Deus é meu Pai, pela graça eu fui salvo. Pela graça, é a graça de Deus sobre a minha vida. O que tem? Daqui a pouco eu me arrependo, mas a graça de Deus vai me sustentar. Deus está dizendo: chegou a hora. Nós estamos no final da linha. E nós vamos, como igreja, nos levantar nesses dias. Porque quando a gente voltar a se reunir, quando a gente voltar a estar perto um do outro, para cantar louvores, ouvir uma palavra, nós vamos ter uma outra interpretação desse momento. Que talvez alguns vinham porque a mãe empurrou. Ah, você tem que ir, menino. Outros porque a esposa empurrou. Vamos, marido, vamos. Seu líder da casa, você tem que ir, menino. Aí ele fala: fazer o quê, né? Se eu não for, vai encher as paciências. Outros vêm porque assim: porque fica me enchendo as paciências, eu vou hoje, vai. E assim, as pessoas não entendem o que é vir para a igreja congregar, estar junto, para adorar ao único que é digno de ser adorado. Aí vem um monte de gente emburrada para a igreja. Não levanta a mão para adorar, porque pela graça, eu vivo pela graça, eu vou se eu quiser, e é verdade. Mas aí, como não tem vida com Deus, é uma pessoa incrédula dentro da igreja, ela não tem expressão. E Deus está dizendo: basta para tudo isso. Eu quero aqueles que me amam. Eu estou em busca dos meus adoradores. Que ninguém precisa dar comando aqui na frente para dizer o que fazer, porque eles mesmos se arrebentam no chão de adorar e quer chorar e dizer: pai, que gostoso estar aqui. Ai, que bom, ai, não vi a hora de chegar domingo para estar junto com os meus irmãos te adorando. Porque a nossa vida cristã é todo dia. O domingo ou os outros dias, quando você tem uma igreja que tem mais cultos durante a semana, é nós congregarmos, estarmos juntos, nos movermos em fé, recebermos uma palavra. Então, Deus está nesses dias chamando a nossa atenção e dizendo: olha para mim. Sabe quando o pai vai corrigir um filho e está dizendo assim: pai, filho, olha para o pai, deixa eu te falar, deixa eu te dar instruções, deixa eu te falar como é que você deve
nós para perto do coração dele. Porque não é brincadeira os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos preparar para aquele grande dia. E nos nossos dias até aqui, nós olhamos ao nosso redor e só vimos alegria. Muito passeio, contou o passeio de todo mundo. Eu vou passear lá para Cancún, vai nada. Zerou, não vai mais. Eu vou passear lá para as termas, não vai mais, fica em casa. A gente pode estar em casa, mas quem pode calar a nossa boca? Quem que pode fechar a boca daquele que tem a palavra do Senhor? Ninguém. Então o que Deus está falando mesmo? Porque eu posso pegar esse cenário todo e trazer para a minha vida e dizer, olha o que Deus está fazendo, está irado, está bravo. É, realmente, Deus está fazendo algo sobrenatural. Algumas coisas são permissivas. Deus está permitindo. Outras coisas é a vontade perfeita dele. Nós ficamos pianinho no meio do cenário. É ou não é? É, né? Vai falar alguma coisa. Vai gritar, vai beber, vai berrar. Porque quando você olha ao redor, tá todo mundo no mesmo cenário. Vai se espernear. Deus está pedindo para você olhar para dentro de você e se encontrar com Ele. Igreja, presta atenção. Deus está pedindo para você se encontrar de verdade com Ele. Deus está pedindo para você cair para dentro da sua presença. Olha para dentro de você. Encontre-se com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E veja que em você há um poder sobrenatural de mudar o cenário ao seu redor. E você se mova em fé para lançar e estabelecer decretos de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, onde ainda há pessoas que não encontraram-se com o Senhor Jesus. Então é tempo de você ter experiências com Deus. É tempo de você viver livramentos sobrenaturais com o Senhor. É tempo de você ter experiências com Ele. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, eu quero ler rapidinho com vocês. Em Mateus 24, o Senhor Jesus dá alguns alertas. Do versículo 3 em diante diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa que eu vejo aqui, ele está dizendo assim: tenha cautela. Pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Que ninguém te engane. Que ninguém diga para você: oh, amanhã Jesus está voltando. Não, ninguém sabe. Mas todas essas coisas são apenas os princípios das dores. Sabe o que Deus está falando para a igreja? Se prepara. Se prepara. Para que você caminhe nesses dias atento ao que está acontecendo lá no trono da graça de Deus.